Chegamos em Wallace, aqui é a cidade que a mamãe adora. A gente veio caminhando do camping, que tá bem ali, aquela plaquinha. E a primeira coisa que a gente vê na cidade já é um teatrinho aqui que tá tendo um musical gospel, gospel é música religiosa, música cristã. Então já fomos assim recebidas por música, já fomos recebidas por música. Fundada em 1884, Wallace, no estado de Idaho, é uma pequena cidade no distrito mineiro de Silver Valley. O ouro lá foi descoberto em um riacho a cerca de 20 quilômetros ao norte da futura Wallace, na primavera de 1882, e a migração para a região aumentou muito, especialmente durante o ano seguinte. A prata também foi descoberta ali mais tarde. E a nossa primeira parada por Wallace foi por acaso, em uma das nossas primeiras turnês aqui nos Estados Unidos. Desde então se tornou tradição para nós parar nesta encantadora cidadezinha. Com a arquitetura preservada, Wallace era repleta de antiquários e nos fascinava ver os objetos que faziam parte do cotidiano das pessoas, há 50, 100 anos atrás. Olha, gente, que legal! Felizmente, estão fechados. Foi em Wallace que entendemos pela primeira vez a importância da caça para muitos americanos. As imagens que vocês viram são de uma loja que já conversamos com o proprietário, onde ele nos contou que a carne de um veado é suficiente para alimentar a sua família por alguns meses, fazendo uma grande diferença no orçamento familiar. Gente, que dó, que tem de loja que fechou, que não existe mais. Esse prédio aqui na esquina era um antiquário imenso, era uma coisa assim absurda, e agora está vazio. Infelizmente, ficamos muito tempo sem passar por aqui. Embora tenha sido muito difícil fazer essa parada sem o Papai Dudu, sabemos que ele jamais deixaria de visitar essa encantadora cidade mineira. Essa visita teve um sabor agridoce, já que muita coisa mudou por aqui. Cervejarias e restaurantes substituíram os antiquários que nós tanto gostávamos de visitar. Mais um lembrete para nós de que a vida muda e continua. Ela não para e não espera, sempre em constante transformação. Mesmo assim, passar por aqui nos trouxe lembranças muito queridas e algumas que eu queria muito compartilhar com vocês, mas que infelizmente não vou conseguir, pois eu não tenho acesso às fotos dessas turnês anteriores aqui. Alguns de vocês provavelmente chegaram a ver essas fotos em publicações antigas nas nossas redes sociais, mas que infelizmente estão perdidas. Por isso, eu deixo para vocês imaginarem os bons momentos que tivemos por aqui e também o convite. Se você alguma vez estiver próximo de Wallace, faça essa parada, vale muito a pena. Visitar a cidade, os cafés, os antiquários que restaram, o Museu da Mineração. É uma cidade encantadora e eu sei que vocês vão gostar muito. Pararatim-bum, pararatim-bum. Eu vou. Era bom até, viu? Só que não. Ainda mais um café aqui que tá falando que é desde 1910. Vamos ver se é bom, hein? Tá prometendo. You can take the change. Oh, thank you. Here's that for you. Thank you. You're welcome. Estamos aqui em frente a um lugar histórico. Elisa, conte para nós, em algumas palavras, brevemente, o que é este lugar? A gente vinha aqui com o papai, inclusive tem uma foto nossa ali na nave espacial, no Facebook, que teve muito comentário. A gente usou muito tempo naquela turnê para pôster, para cartaz. E era um lugar que a gente vinha comer o café da manhã do mineiro ou o café da manhã do trabalhador, que foi o primeiro ano que a gente descobriu esse prato.
E a gente comia muito no horário do almoço, assim, 11, meio-dia. E era tão grande que a gente pedia 2 para nós 5. Então vinha hash brown, que é aquela batata ralada, frita. Hash brown, ovo mexido, bacon, pãozinho, geleia, manteiga. Gravy. E o gravy, que é um molhinho branquinho assim, que é uma delícia. E só no final da turnê que a gente descobriu que aquilo lá é feito de gordura que você raspa da chapa, onde eles fritam tudo, o bacon, tudo, depois raspa aquela gordura, engrossa com farinha. E daí eles nunca mais comeu. Mas é bem gostoso. E a gente vinha aqui. Mas tá fechado, infelizmente. A gente veio matar a saudade, mas não vai matar. E aqui é a nave espacial, que tem foto aí no Facebook. Quem segue a gente há bastante tempo já deve ter visto. Então a gente vai agora atualizar. Meu Deus, uma nave espacial! E a nossa próxima parada é Montana. Vamos tocar em Montana pela primeira vez num house concert em Missoula. Então vem com a gente. Vai. Saindo aqui do motorhome, preparada já, mas aqui coberta para não estragar o cabelo, porque tá chovendo sem parar hoje o dia inteiro. Acordamos com um tempo bem frio, tempo fechado. E é a primeira vez que a gente toca aqui em Montana, então estamos bem ansiosas. Bom dia, pessoal, tudo bom? Manhã aqui pós-show, estamos indo para uma loja especializada em banjos. Conhecemos uma senhora ontem no show que trabalha aqui e a Elisa está precisando das tarraxas para o banjo dela, que elas estão muito duras e a gente está com medo delas quebrarem da mesma maneira que quebrou a minha tarraxa do violão. Então a gente vai dar uma olhadinha e com a esperança aqui de eles terem alguma coisa que sirva no banjo dela, que é bem antigo, né? É de 1920, então pode ser que a gente dê sorte, pode ser que seja uma coisa mais difícil de se encontrar. Então vem aqui com a gente. A gente fazia a turnê num carrinho daquele. A gente tinha uma caixa aqui em cima, que abria assim pra cima, e a gente colocava as roupas que a gente usava menos ali. Nossa, esse carro foi valente, hein? Esse carro nós demos 6 voltas nos Estados Unidos. Não sei se foi tudo isso. 5 voltas. Uma média de 15 a 20 mil milhas por turnê. Então você veja quanto que a gente rodou com esse carrinho, nunca deixou a gente na mão. Carrinho excelente para 7 pessoas, era muito bom.
just a regular old store. Come on in. Nice to meet you. Hey. I'm Elisa. Hi, nice to meet you. Vou deixar em pé. Ó, pelo visto não é só uma loja de banjos, mas eles têm vários por aqui. No, I've never seen one. No, never. Nobody never seen it. Yeah, I took a picture of it last time I was going, I've never heard of this. Okay, hey Terry. Yo. Uh-oh. Can you get me, I think it's a 5/16. So I think this banjo is pretty rare. I've never seen another. Nobody wants to just put a 1 and a 2 and a 3 because it thinks they're beginning. So they say 101. And that means the first? Many times. Sometimes It might just be the only. That's what I mean. Wow. They might have made this and the machinist said, I'm quitting. Do you know how much trouble it is to make these and make them fit? Wow. This is a lot of trouble to make this line up and work good. So if I had you take a banjo, a resonator off a regular banjo, you go, oh, I see what you mean. It's so easy. Yeah, nice. And some banjos even don't use the resonator. No, Yeah. and those are usually for old time frailing. But the only tenor we have is the Maybell, right? In here right now. Well, no, there's the old Vega up there, up here. Yeah, there are two. That's Vega number 9. Yeah. Do you see the fancy one? Form of Vega. That's from about 1930. That's their highest model, called a number 9. Wow. So lots of engraving and wood carving and. Now she's not frailing, but she's not playing like Earl Scruggs either. It's this Right. whole different thing. That's great. It's a whole different thing. And this girl plays a 7-string guitar with 7 strings. Like a baritone. It's sort of, lower? amazing. And It's a this lower one string, plays yeah. the flute and the piccolo, and together it's all amazing. I haven't been so amazed in a long time. I mean, honestly, it was so cool. Oh, It was thank so you. cool. Thank I'm you. just glad you're here. And then you said, did you say you've been on the road since last May? Yes. Yeah. In the United States or everywhere? Yeah, they shake apart. Even these could come out and be lost. With 2 dogs. At first, you're taking a cone inside another cone like that, and as you turn the screw, you're just forcing this tighter, I see. and so it should stop and hold. Yeah, that's what I've been But when doing. it doesn't, Sometimes she's tuning in and it goes boom. And Right, then I get a screwdriver and I tighten the screw, but right, in a few concerts it would go boom again. And yeah. Those, like if you look at the tuners on the top 2 tuners on that banjo, that's more of a real modern. That's probably about a 20-year-old Gibson, high grade Gibson. it's gold. Those are Godos. Oh, goodness. That's it. These are the D-tuners. Yeah, this is just a hodgepodge. Yeah. In the back, there's a big cantilever. Olha, gente, que legal esse banjo aqui. O braço dobra no meio aqui, ó. Bem aqui. Olha, gente, tratamento VIP aqui é assim, ó, kombucha Not bad. com homemade cookies.
E depois de Montana, seguimos para Minnesota, na cidade de Minneapolis, onde nós vamos tocar num clube de jazz que foi escolhido entre os melhores 100 clubes de jazz de todo o mundo. E de quebra ainda tivemos direito a convidado especial, então fica de olho! Gente, fizemos uma pausa aqui nessa estrada maravilhosa, porque a gente está passando por uma cidade pequenininha, que é uma gracinha, e eu acho que o nome dela é Anaconda, e é tão bonitinha, e com a vista aqui das montanhas tão bonita, que a gente não resistiu e resolveu parar para tomar um cafezinho. Então, se vocês algum dia estiverem passando aqui por Montana nessa estrada, tem que parar aqui, porque a vista é maravilhosa. Olha só. E mesmo dando sol, tá um vento gelado lá fora, então a gente resolveu tomar um cafezinho aqui de dentro, mesmo não dando para aproveitar tanto a vista, porque tá um ventinho muito gelado. Mas a cidade é uma gracinha. Queria ter mais tempo para andar por aí. A gente está em Montana, na Interestadual 90, e vamos ficar aqui por 1.050 milhas, nessa mesma estrada que corta o país de leste a oeste. Pessoal, estamos aqui na estrada, na Dakota do Norte, em North Dakota, e a gente fez uma paradinha aqui num viewpoint, que é um lugar que eles fazem para você apreciar a vista. É lindo! E é surpreendente, olha só que lugar maravilhoso!
de show. Estamos saindo aqui de uma rest area, que foi onde nós passamos a noite. E estamos chegando em Minneapolis. Acho que a gente está mais ou menos a 1 hora de lá. 2 horas. 2 horas. 1 hora a gente vai trocar óleo. Vencer o óleo. Não gosto de deixar passar. Então vamos parar, fazer uma pequena parada para trocar o óleo daqui 1 hora. E aí tem mais 1 hora de estrada para chegar lá em Minneapolis. Então vamos lá, que a jornada ainda é longa. Chegamos, pessoal. Eles estão aqui cortando a grama no camping. E mesmo Minneapolis sendo uma das cidades mais frias dos Estados Unidos, o tempo aqui tá bem quentinho, tá bem gostoso. E como a gente tem que sair logo pro show, a gente resolveu não conectar tudo e usar o banheiro aqui do camping. Então a gente vai lá tomar um banho para ficar limpinha pro show. E aí eu já vou dar aqui uma geral no camping com vocês. Olha, agora tá bem tranquilo, mas amanhã começa a chegar bastante gente, que é feriado. Então todas essas vagas aqui que estão vazias vão estar ocupadas. A gente queria estender a estadia por mais um dia e não vai dar porque eles não têm vaga, já tá tudo reservado. Chegamos aqui no banheiro e ali tem uma piscininha. Deixa eu vir aqui mostrar pra vocês. Estão fazendo manutenção, então não dá pra vir nadar, mas vamos lá espiar o banheiro. Tá limpinho. Banheirinho simples, que não fala mal de ninguém, mas esse é um banho, olha, extremamente necessário. Chegamos aqui no clube onde a gente vai tocar hoje. Estacionamos aqui do lado de umas árvores, na sombrinha marota. Já coloquei os instrumentos todos naquele carrinho que a gente vê de filme, assim, sabe? Aquele carrinho vermelho que a criançada puxa. A gente tem uma versão moderna e as meninas saíram na frente porque eu fiquei procurando meu celular para poder filmar para vocês e eu não tava achando, tava no meu bolso, gente. Essa bermuda aqui tem um bolso na lateral, um bolso cargo, e eu não lembrei que eu coloquei ali, não dava para sentir. Enfim, cá estamos, com direito até a uma parede personalizada. E é aqui que a gente toca hoje. Vamos lá. Hello, Colin. E aqui tá toda a tralha. Fazer uma curvinha pra mim. Olha, lá fora tá cheio hoje. O dia tá bonito.
Nesta manhã nublada, com muito vento, a gente veio trocar o óleo, finalmente deu certo. Numa oficina que eu encontrei bem aqui em frente ao camping, super fácil. Então o moço já tá lá dentro. A gente não pode ficar dentro do carro, não pode ficar dentro do motorhome. Então tivemos que descer e vamos agora aqui para uma recepção para esperar. Tomara que não demore muito, que seja algo rápido. Mas além de trocar o óleo, o serviço aqui nessa oficina inclui olhar, fazer uma vistoria por baixo do motorhome. Então a gente achou muito bom, que é difícil de encontrar esse tipo de coisa. Mas eles aqui trabalham muito com caminhão. Então é um serviço já um pouco melhor do que essas empresas que fazem só para carro. Você entra e troca na hora. Então vamos esperar para ver. Se Deus quiser, ele vai fazer a vistoria e não vai encontrar nada. Vai estar tudo em ordem e a gente vai sair daqui rapidinho. Esse camping chato, não gostei. Não gosto desses campings. Gosto muito mais dos nossos. Como você subiu aí? Pode isso? Olha a cara dela. Ela começa a abanar assim, né? Sorrisinho amarelo. E ó, gente, que legal. Nós estamos aqui na sala de espera. Só quando ela fala, quer que eu dá minha louça, mãe? E ali embaixo é a oficina. Só que daqui a gente não vê onde tá o motorhome, infelizmente. É, né? É, né? Ai, quanto amor. Lola, senta. Dá a patinha. Ai, dá a patinha, dá a patinha. Ai, dá a patinha, ela dá também. Mas não tem petinho. Gira. Saindo aqui do camping, indo em direção a Chicago, que a gente toca lá amanhã no Jazz Showcase. Então ainda tem uma estradinha aí pela frente, mas acho que a gente vai conseguir chegar com uma folguinha confortável, porque o show é só amanhã. Então ainda tem estrada hoje, mas o show é só no final do dia, então acho que vai ser tranquilo. Vamos passar a alugar um carro, porque entrar em Chicago com motorhome não é coisa fácil. Além de não ser fácil, é bem estressante, né? Então a gente resolveu alugar um carro para evitar problemas. Então ainda no caminho a gente vai parar, alugar um carro. Então vamos lá pegar a estrada. Né, Bibi? Ó, gente, esse camping aqui é enorme. Além do pessoal de motorhome, tem umas casinhas dessas que são para alugar. E tem um pessoal que tem umas casinhas assim que são deles. Então elas são daí diferentes uma das outras, né? Essas aqui são iguais, tem um certo padrão. Ó, esse cara aqui, por exemplo, deixa o trailer estacionado. Tá vendo que ele construiu uma varanda em volta, ó? Que nem aquele ali, ó. Então não é alguém que fica indo de um lugar para outro como a gente. Ele vem e deixa e fica parado. Esse aqui tem até uma hortinha, um jardinzinho. Mas aqui na frente tem umas casinhas, ó. Essa daqui, tá vendo que são diferentes? Isso aqui é gente que compra e bota a casinha aqui. Porque elas são construídas num chassi assim de trailer. Então elas chegam aqui, tem toda essa estrutura embaixo. É muito bacana, é muito fácil, né? Elas não são construídas aqui, elas chegam prontas. Essas aqui são para alugar, tá vendo como elas são iguaizinhas? Estão bem bonitinhas. Essa aqui é a rua principal do camping, então aqui tem um restaurante que tá fechado, infelizmente, com a lavanderia. Aqui as casinhas do camping para alugar, tá vendo como são iguais? Ali atrás tem uma piscina que vocês conseguem ver o tobogã. E agora olha aqui, ó, isso aqui é gente que põe a casinha aqui, tá vendo como são diferentes? Ó, gente, a velocidade aqui é... Quanto, Corina? 9 3/4.
E aqui quem acaba ficando, acaba colocando essas casinhas de depósito. Com direito a laguinho, onde a Lola veio nadar. Esse camping é muito grande. Eu não consegui filmar para vocês durante o dia, porque o dia que eu saí para caminhar mesmo estava escuro, então a câmera não conseguiu pegar nada. Nossa, e aí depois eu vim... Ah, que lindinho! Olha essa. Ó, pessoal. Ai. É bonito, né? Eu acho a casa mais bonita. Vamos, pessoal, já descarregamos o carro. As meninas estão ali passando o som. Eu vim mostrar aqui pra vocês essa entrada linda, cheia de cartazes dos músicos que já tocaram aqui, né? Grandes nomes do jazz. E essa casa aqui existe desde 1947. É uma das mais antigas em atividade nos Estados Unidos. Agora, deixa eu ir que eu tenho que passar o som. Pessoal, estamos prontas aqui no camarim. A Elisa ali finalizando os últimos detalhes. Dá um oi aí no espelho, Elisa. A gente já vai entrar, faltam 5 minutinhos só, a gente começa às 8. Vamos ver se vai dar uma atrasadinha ou não. É de praxe, né? Sempre dá aqueles 5 minutinhos pro pessoal que chega atrasado. Muito trânsito. Exatamente. Chicago é uma cidade grande, como São Paulo tem muito trânsito. Nós levamos muito mais do que o programado para chegar por causa do trânsito. Então a gente está aqui agora prontas, ou quase prontas, só esperando dar um tempinho para começar.
especial pra gente, foi muito legal. E hoje a gente pega estrada pra Indiana, mas aí o carro não fica com a gente vai devolver agora. Então estamos indo para o aeroporto e aí a mamãe e a Corina vão encontrar conosco lá um pouquinho mais tarde, que elas estavam terminando de fechar as coisas no motorhome para poder fechar os slides e tal. Então elas vão encontrar com a gente daqui a pouco. Enquanto isso, Dona Elisa e eu estamos indo na frente na missão de devolução do automóvel. Perigo constante. Perigo constante. Olha lá. Dirigindo uma interestadual. Caminho de Indiana. Olha a concentração para você entrar. Concentração, tá ventando hoje. Tá com bastante rajada de vento. É muito plano, né, gente? É uma região muito plana. Então o vento aqui é rajada direto. Mas ali tá indo super bem. 3 horas depois. Ai, tô começando a ficar cansada. Os bracinhos não têm a musculatura. Mas hoje já foi mais tranquilo. Estamos ao vivo! Na estrada! Gente, vocês nem sabem a correria, o imprevisto, que é um atrás do outro. As coisas nunca saem como a gente quer, conforme o programado. Não posso fechar muito aqui, senão a gente era para ter chegado já ao nosso destino aqui em Indiana, na Casa do Sole, que vocês já conhecem por outras lives e vídeos e vlogs, mas, porém, entretanto, o endereço colocado no GPS não estava correto. Não direi nomes quem cometeu esse pequeno equívoco. Então, estamos, na realidade, atrasados. 40 minutos a gente dirigiu, além do que a gente deveria. 1 hora fora da rota, mais ou menos. Então não deu tempo de chegar até a casa dele para live. Mas, como já estava programado, a gente está aqui com um sinal de internet, 5G do celular. Às vezes dá uma pequena variação, então não desistam. Olha outro motor vindo aí na estrada. A gente vai tocar um pouquinho para vocês diretamente na estrada, on the road. Ai, o outro irmão. Ó, vou virar aqui, ó, a estrada, ó. Vocês não acreditam, ó. Estamos aqui, dirigindo. Pessoal, estou aqui de chapéu do Choro das Três, preparada, porque a família Burton nos trouxe aqui para uma fazenda para colher morango e blueberry, para celebrar aqui meu aniversário, uma maneira de começar o dia. Então vou mostrar para vocês. Vamos comemorar colhendo fruta fresquinha direto do pé. Isso aqui é a arvorezinha de blueberry, ó, que não estão muito maduras. Tá vendo como elas vão ficando roxinha? Mas não tá ainda. Ó, essa aqui tá. Ainda sim, não tá muito não.
You should put it in your mouth. Let's see. This is good. It does good. These aren't ripe. What a good man. I think next year he can eat him by himself. Like whole. Jethro. Ó. Jethro. Like a good person. You behave yourself. Maybe there's room enough for the four of them. Told us to get out of As long as riding on the track. I wish I got the steering wheel on my hand, so yeah, we could drive it. Percussion. Vai encher essa caixinha? Depois das blueberries, chegou a vez dos morangos. Então, além de blueberries, tem morangos e cerejas aqui, mas a cereja ainda não está pronta para colheita. Aí você vem com a sua caixinha, colhe os morangos que você escolhe e aí depois disso você pesa. Então agora chegou a hora de colher morango. Vamos lá! Do you need some cash? Foi um belo jeito de comemorar aqui o meu aniversário, de começar, porque eu adoro morango. É uma fruta que começa a aparecer, pelo menos em São Paulo, né? Na época do meu aniversário, então sempre tem um bolinho de morango, que a gente, na verdade, já comeu ontem. A Catherine fez essa surpresa, essa gentileza de fazer um bolinho de morango. Então, Bolho de morango! então, esse já foi, não filmei nada. Mas agora eu vim aqui e comi morango direto do pé, né? Daquele arbustinho, uma coisa bem pequenininha, né? Uma planta rasteira, né? Próximo ao chão. E uma doçura, uma coisa assim espetacular. Realmente foi diferente. É um frescor assim da fruta que a gente não tem quando compra no supermercado. Foi bem especial. O que me fez lembrar também muito do vovô Meyer e dos anos que a gente passou indo na chácara dele colher fruta direto do pé. Nunca morango, sempre outras coisas, principalmente jabuticaba, mas de qualquer maneira as lembranças vieram. So this is you pump the pedals to make it play. Yeah, there's an art to it. You gotta keep the pressure constant. You can't just bottom it out. So faster, but not all the way down. Faster. Yeah, so like this, like that. Okay. This is a It good takes exercise for the legs. It's harder than playing. Yeah.
You'll have man legs by the time this is over. It's really good exercise. And the billows are tired. It should be rebuilt. They're leaking. I love that. That is so good. Guys, we are here with our friends. This is Matt, and he's helping us with the gutter. That's how we say it. Gonna try and draw something and 3D print it. See how it works. We can't buy that part anymore, and I bought ones in the store in Texas. They are standard and they don't fit, doesn't work. Yeah. So he's gonna save the RV. Took some dimensions and gonna draw it up and 3D print it and ship it to you in Massachusetts and see if it works. Thank you, man. Yeah. He's saving the tour. Keeps the water from the inside. That loves breaking in. And on top came of it, home we had about another 10:30 at problem. night once. We locked ourselves picking the lock out of and the RV. Wife's Someone mobile home sneaking in the house. locked the And RV when from he the got inside inside, and he left the heard this keys quick. inside He says, and got out. It's me, Sheila. It's me. It's me. And all of the She was windows good. are She- locked as well. Yep, So we yep, don't know she what was to do good. now. E aí, pessoal, gostaram do vlog? Então conta pra mim aqui nos comentários, que eu adoro ler os comentários e ver o que vocês estão pensando, o que vocês estão gostando, o que vocês querem ver aqui na nossa turnê. E, claro, compartilhar algum deles com vocês ao final de cada vlog. Não esquece também de clicar no joinha, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Eu queria agradecer muito mesmo aos queridos membros do fã-clube e convidar você, se você ainda não é parte, a participar. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/Choro das Três, o link está aparecendo na tela e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu deixo um grande beijo para vocês, a gente se vê na live e no próximo vlog. Tchau, pessoal, obrigada!